Bom, gente, bom dia. Como nós aqui da 99 FM divulgamos aí a semana que nós teríamos essa live, né, uma live com a presença, né, na nossa live aqui do secretário de Agricultura e Pesca do Rio Grande do Norte, o Guilherme Saldanha, né, e vai participar com a gente aqui, trazer informações, né, importantes para você que é homem do campo, produtor rural, né, principalmente para o agronegócio do Rio Grande do Norte. Então nós vamos aguardar aqui o Guilherme Saldanha, né, o secretário, entrar na nossa live para que a gente possa colocar ele aqui também. Lembrando que nós estamos ao vivo pela rádio 99 FM, né, para toda aqui a cidade de Currais Novas e também a região, cidades vizinhas como Lagoa Nova, Cerro Corá, Bodó, Acari, São Vicente, também o estado vizinho, a Paraíba, também chegando com essas informações. Então vamos aguardar aqui a chegada do secretário de Agricultura e Pesca do Rio Grande do Norte, né, o Guilherme Saldanha, né, que já chegou aqui na nossa live, já pode entrar aí conosco, né, já pode fazer o pedido aí para participar aqui da nossa live e trazer informações importantíssimas, né? Então, nesse período aí que nós estamos vivenciando, né, vivenciando um período difícil, né? Então, nós já vamos ter aqui, né, do secretário de Agricultura e Pesca do Rio Grande do Norte. Ele já chegou por aqui, o Guilherme Saldanha. Primeiramente, eu quero dar um bom dia e agradecer ao convite do secretário de estar aqui hoje, né, para debater, bater um papo sobre essa situação que nós estamos vivenciando. Bom dia, secretário. Bom dia, meu caro Adailto Silva. Bom dia aos ouvintes da 99 FM de Currais Novos. Prazer enorme estar conversando com vocês. E vamos bater um papo, sim. Vamos ver o que é que a gente pode fazer para amenizar um pouquinho a correria, o sofrimento ocasionado por esse Covid, né? Estou aqui, às suas ordens. Secretário, como é que estão os trabalhos da Secretaria de Agricultura e Pesca nesse período? Olha, a principal preocupação desde o início, que a gente tem conversado e a própria governadora Fátima tem nos cobrado muito, é a questão de a gente ampliar a comercialização dos produtos agropecuários. Essa crise, quando ela se instala, ela está impactando na vida das pessoas. Infelizmente, com as pessoas infectadas, ocupando leitos hospitalares, a contaminação ela é muito grande, ela é muito rápida e fácil. Infelizmente, mais ainda, tem gente falecendo, tem gente indo a óbito em decorrência dessa doença. Ela é preocupante porque tem pessoas que pegam que quase não têm sintomas e tem pessoas que pegam ela que levam à morte. Mas ela também causa um impacto financeiro muito grande, principalmente nas atividades comerciais, empresariais, do agronegócio, do pequeno agricultor familiar. E é isso que a gente está nesse momento agora, como Secretaria da Agricultura, preocupado com essas ações que a gente possa fazer para diminuir esse impacto na vida financeira das pessoas. Obviamente que o Estado do Rio Grande do Norte e a governadora Fátima montou um grupo técnico em que ela tem ouvido muito sobre as questões de saúde e cada uma das nossas atividades específicas de cada secretaria está tomando conta de que se gere o menor impacto econômico em cima dessas atividades. Aí, nós, em diálogo permanente, toda semana nós temos uma reunião com a governadora, nós temos reuniões específicas para tratar de alguns problemas específicos, mas que têm inter-relação com algumas secretarias. A gente conseguiu ampliar as compras governamentais de produtos da agricultura familiar, um trabalho da Secretaria da Agricultura Familiar, do secretário Alexandre, da professora Iris, que é a secretária da SEA,
diretas, ampliou muito, muito mesmo. A gente está acompanhando de perto, somente para essas cestas que estão sendo distribuídas para as pessoas mais vulneráveis, as pessoas mais carentes, tá certo? A semana passada, mais de 3 milhões de reais de produtos da agricultura familiar. Desde peixe, lá da colônia de pescadores de Diogo Lopes, e a gente conseguiu fazer peixe seco, salgado, inserimos na merenda escolar, até queijos artesanais aí do Siridó, também foi colocado nessas merendas. Ok, para você que liga o rádio agora e para você que chega na nossa live, nós estamos conversando com o secretário de Agricultura e Pesca do Rio Grande do Norte, o engenheiro agrônomo, né, e produtor rural também, o nosso amigo Guilherme Saldanha. Né? Então, nesse período, secretário, o setor primário está produzindo muito. Por quê? Porque nós tivemos um ano bom de chuvas, né? Um ano bom de chuvas. E quando se vai para o setor secundário, que é onde é feito o processamento, aí sim é que os trabalhos estão um pouco aí limitados. Não é isso? Então, como é que está? Como é que o senhor tem recebido essas reivindicações das pessoas do setor secundário, que é a produção, é a agroindústria, né? Como tem sido feita essa articulação? Olha, a preocupação, você falou, a gente está vivendo talvez um dos melhores momentos para a agropecuária potiguar dos últimos 10 anos. A gente saiu de uma seca terrível. Os últimos 2 anos, nós tivemos invernos, vamos chamar de regulares. Não foram bons invernos, mas foram um inverno bem melhor. 2018, 2019 foi bem melhor do que os anos de seca que a gente atravessou. 2020, a gente está vivendo um ano excelente, graças a Deus. São Pedro e São José abriram as torneiras do céu e está aí as barragens sendo recompostas, seus níveis hídricos. A barragem de Açu está chegando aí a próximo de 60%. Itães, que estava seco, já tem um certo conforto hídrico. Enfim, e boas produções, tá certo? A gente tem pastos nas propriedades, a gente tem as vacas produzindo uma boa quantidade de leite. Infelizmente teve essa questão da pandemia. A gente teve recente, logo no começo da pandemia do coronavírus, aí a gente estava, vamos chamar que estava bombando a produção de leite, boa comercialização, recuperação do dinheiro no bolso do produtor, mas o primeiro impacto do corona eu acho que atrapalhou muito a nossa bacia leiteira, não só aí no Seridó, mas no Rio Grande do Norte quase como um todo. Atuamos fortemente junto aos prefeitos, tá certo? Aqui eu quero agradecer as prefeituras que participaram do processo da gente reabrir as feiras nos municípios. Felizmente, tem muita coisa boa acontecendo. Eu recebo vídeos e fotos de pessoas cumprindo todas as recomendações que nós acertamos com a FEMURNE e a Secretaria de Saúde. Infelizmente, tem alguns municípios que a coisa não andou bem. Até voltaram a fechar as feiras. A gente precisa... Quando a gente acerta um compromisso desse, de reabrir uma atividade, de reabrir uma feira livre, e dentro de certos protocolos, a gente precisa ser muito responsável e cumprir. As prefeituras precisam dar apoio para que tenha lá disponível álcool líquido, local para a pessoa lavar as mãos. A população precisa respeitar a quantidade de pessoas que vão estar, num determinado momento, indo às bancas comprar, evitar aglomerações, tá certo? Mas o setor de transformação, aí eu falo em queijeiras, laticínios, tá certo? Não absorveram no primeiro momento, com a crise, a quantidade de leite que estava produzindo. E aí a coisa baixou, e tem um notícia, infelizmente, de preço de leite de 90 centavos. Nos últimos 10 dias, isso está sendo retomado. Eu acho que voltou à normalidade as comercializações de queijo, ou próximo da normalidade. Enfim, eu já tenho notícia de queijeira comprando leite aí no Seridó de 1,30 a 1,35. Isso é bom. É o momento que o produtor tem para recuperar o dinheiro que ele gasta nos períodos sem chuvas nossos, que nós temos 6 a 8 meses sem chuva normal. E aí é quando ele entra na ração. Ele não, né? As vacas dele entram na ração para que possa diminuir a receita dele, o lucro dele diminui. É nesse momento agora que ele precisa produzir bom leite com custo baixo e fazer um reforço, fazer um caixa para enfrentar o período sem chuvas. No ano de 2019, eu estive visitando várias regiões do nosso estado, do Rio Grande do Norte, e visitando algumas comunidades, né, que tem um tanque de resfriamento, né, entrando nessa fala aí que o senhor falou,
um tanque de resfriamento. Seu Antônio produz 60 litros de leite, já seu Manel produz um pouco mais, 100 litros de leite, outros produzem 200 litros de leite. Então, com isso, ele junta e os laticínios compram, né, dentro desse tanque de resfriamento, durante uma vez por semana faz essa coleta, os laticínios, e com isso, dentro de uma comunidade rural, né, chega a entrar quase 100 mil reais, né, na economia de uma comunidade rural. Então, veja como é o trabalho feito, o trabalho, né, o trabalho do leite, né, e genética também, que é um trabalho junto ao Sebrae também, não é isso? Então, tem beneficiado e tem trazido resultados para a comunidade, para os agricultores e produtores rurais. Isso. Chegou aqui umas ligações, aí eu dou uma cortada do ar aqui, mas estou aqui. Às vezes as pessoas reclamam, foi muito bom você tocar nesse assunto do estanque de resfriamento, isso é ação do governo do Estado, isso é ação da Secretaria da Agricultura, isso é ação da Emater, são recursos públicos, são políticas públicas que estão chegando na porta do agricultor. O Estado do Rio Grande do Norte, somente de 2018 até o ano passado, nós entregamos mais de 50 tanques de resfriamento, fora vários outros que a Emater já tinha distribuído anteriormente, né? A gente tem o programa de distribuição gratuita de palma forrageira, de mudas de palma forrageira. Não dá para a gente precisa quebrar dois paradigmas. Primeiro, que palma forrageira ela não vai conseguir produzir lá na região do Seridó, por exemplo. Ela consegue produzir muito bem em todas as regiões do estado do Rio Grande do Norte, principalmente tem uma planta adaptada ao clima semiárido. Ela veio do deserto do México. Então, a planta que dá no deserto do México, ela vai dar muito bem nesses 300, 400, 500 milímetros que a gente tem aqui fácil. Mesmo num ano de seca, o canto que chove menos, a gente tem chuva de 200, 300 milímetros. A gente está com um programa muito bacana, parceria da Imparne com a Emater, de distribuição de feno para pequenos produtores a custo de R$ 7,00 o fardo de feno. No comércio aí de Caicó, isso na época da seca deve custar R$ 15, R$ 16,00. É uma ação do governo que está chegando junto aos pequenos produtores, certo? A gente, como falei no começo, a gente ampliou as compras governamentais, estamos comprando mais. O governo federal está abrindo aí a qualquer momento pelo menos mais 10 mil litros de leite através do PAA, que deverá ser feito, retomado o PAA do governo federal, PAA Leite, pela Emater. É mais uma oferta que a gente tem para comprar e melhorar a renda do produtor, fazer com que ele conviva melhor. Eu tenho uma verdadeira paixão pelo nosso clima semiárido. Conheço outros semiáridos do mundo, nenhum outro tem o que a gente tem. Nós temos chuvas, tá certo? Se você for pegar o semiárido de Israel, por exemplo, que é quase todo árido, lá tem regiões que chovem, regiões não, a metade de Israel, por exemplo, chove menos de 50 milímetros por ano. Tá certo? Se você for pegar o deserto, um semiárido riquíssimo, o estado mais rico dos Estados Unidos é a Califórnia. É um semiáridozão brabo lá. E, infelizmente, ao longo dos últimos anos, 100 anos, 200 anos, o Brasil, alguns políticos mal informados ou de má fé, parece que colocou o Nordeste como problema para o Brasil. Não, nós não somos problema de qualidade nenhuma, muito pelo contrário. Talvez nós seremos, lá na frente, a saída agropecuária, principalmente a criação de animais, aqui do Brasil. Tá certo? O Brasil produz muito bem grãos, pode produzir 2 ou 3 vezes do que ele produz. Deixa eu baixar o som aqui no meu WhatsApp, está no computador. E essa pecuária brasileira vai vir aqui para o semiárido. A gente tem uma região abençoada que não tem carrapato, as doenças são bem menores do que as doenças de bovinos que tem no centro-sul do país, tá certo? A gente tem um clima que dá para esses animais produzirem o ano todo, desde que a gente pegue o que já tem de tecnologia, eu falei 2 muito boas aqui, de fenação e cultivo de palma, para fazer com que esses animais continuem produzindo o ano todo. Ok, você que está ouvindo a 99, é sempre bom a gente falar que a gente está aqui com uma live ao vivo com o secretário de Agricultura e Pesca do Rio Grande do Norte, o Guilherme Saldanha, né? E aproveitando ainda, estamos falando de chuva aqui, né, nesse nosso bloco aqui, os registros, esses são os dados da Imparne, né? Registros de chuva acumulados no Rio Grande do Norte, né? Desde o 1º de janeiro até aqui, né? Natal, região leste, né, já com 1.357 milímetros, né? Dessa região litorânea, né? E lembrando que 5 municípios do Rio Grande do Norte já passaram
dos 1.000 milímetros de chuva, né? Isso é bom demais, né, secretário? Coisa boa. Açudes que atingiram o volume total, açude Medubim, né, em Açu, né, atingiu aí o Dourado em Currais Novos, e mais 10, né, cotado aqui do estado do RN. Né. Por outro lado, né, a barragem de Açu, que o senhor falou em 50, quase 60%, nós chegamos a 57%, né, de sua capacidade total. Né. Então, aí, isso é bom demais para o homem do campo, o sertanejo, né, todas essas chuvas. Infelizmente, secretário, essa pandemia conseguiu apagar, né, essa notícia maravilhosa. Né? O homem do campo está feliz, está produzindo. Né? Exatamente. É bom quando você falou dessa notícia das chuvas, das nossas águas, das nossas barragens, porque a gente está em cima todo dia, a gente liga a televisão, é uma enxurrada de notícias ruins, é coronavírus, é infelizmente mortes, é gente infectada, a UTI dos hospitais, e tem outro mundo, principalmente esse da agropecuária, que ele está funcionando, que está funcionando bem, que a gente teve chuva, que a gente está com pastagem. Sabe a alegria quando eu ando no interior de ver as plantações de sorgo, gente já eu recebo vários vídeos, tem um grupo do WhatsApp do secretário municipal de Agricultura, de que gente já fazendo forragem, gente colhendo milho verde, do programa de semestre do governo do estado. Esse ano fizemos um esforço, a governadora puxando minhas orelhas, mas entregamos esse semestre na época certa, tá certo? Um sacrifício grande de toda a equipe da Secretaria da Agricultura, mas é a coisa certa. Eu tenho reclamado muito, às vezes a burocracia atrapalha muito o gestor público, às vezes a gente não faz a coisa no momento que a gente quer, no momento até que é obrigado a fazer. Mas esse ano, graças a Deus, a coisa fluiu e conseguimos fazer a coisa muito boa. Ok, nós ainda vamos falar, né, da primeira feira agropecuária virtual do Rio Grande do Norte. Né? É muitos assuntos, é um universo de assunto agronegócio do nosso Rio Grande do Norte. Né? Lembrando, ó, a ministra Tereza Cristina assinou o termo de adesão do SISB, né, Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Todo o RN está contemplado, secretário? Todo o estado do Rio Grande do Norte. Eu considero a entrega do SISB, a conquista do SISB, a entrega pelo governo federal. Nós temos uma ministra da Agricultura fantástica. A ministra Tereza Cristina é uma senhora de seus, eu acredito que ela deve ter seus 60 anos, 65 anos, ela é pequenininha, uma guerreira, uma gigante na defesa do agro brasileiro. O governo federal criou o SISB há mais de 15 anos. O Nordeste não tinha um único estado que tinha conseguido vencer a burocracia do SISB. No Brasil todo, até 2018, nós não tínhamos mais do que 2 ou 3 estados com SISB. E ela veio cobrando dos estados, incentivando os estados, e aí foi uma equipe do IDIARNE comprometida, desde seus diretores, o nosso presidente Mário Manso, Renato, diretor de animal, Magnus, diretor vegetal, toda a equipe dos fiscais agropecuários, e conseguimos, em fevereiro, saiu a portaria, fomos, toda a equipe do governo do estado, receber das mãos das ministras lá em Fortaleza, na sede do Banco do Nordeste, e o Rio Grande do Norte tem SISB. Isso significa que um produtor de queijo do estado do Rio Grande do Norte, que tem uma queijeira toda legalizada, que tem todos os parâmetros para ter um selo estadual do IDIARNE, tá certo? Ele pode e deve requerer o SISB para ele. Mas, Guilherme, consegue? Consegue. Tem um pouquinho mais de burocracia, mas consegue, tá certo? E toda a equipe do IDIARNE está aqui integrada. Às vezes o pequeno produtor, principalmente o pequeno, ele tem muito medo da fiscalização do governo. E isso, às vezes, atrapalha a vida dele, porque ele está lá meio que escondido, sabe que o queijo dele, para trazer para Natal, por exemplo, para vender, se o próprio IDIARNE pegar, ele sem o selo dele, vai apreender, é a lei. O funcionário que faz isso, ele não faz achando bom, talvez chegue de noite, ele passa a noite acordada sem dormir porque fez isso, mas ele é obrigado a fazer. Se ele não fizer, ele é punido e civil e criminalmente. E a gente está dando essa oportunidade. Procurem o IDIARNE, procurem a Secretaria da Agricultura, a gente está aqui de portas abertas para fazer isso.
tá certo? É registrar as queijeiras. Agora, o cara tem uma queijeira que está toda suja, bacuri pouco do lado da queijeira, não tem uma tela dentro da janela, cheia de mosca dentro do ambiente, essa queijeira não vai conseguir o selo. A gente avança, mas a gente tem que ter a responsabilidade com a qualidade dos alimentos que são produzidos. E principalmente agora, quem tem um selo estadual e que vai pedir o CISB e pode ter o CISB, ele não vai vender mais o queijo só no Rio Grande do Norte, não. Ele vai poder vender em todo o Brasil. Você já imaginou o queijo de manteiga, que quem conhece aquele mercado que tem lá em São Paulo, o Mercadão de São Paulo, não tem um queijo de manteiga sendo vendido lá. A gente já pensou se a gente empurrar nossos queijos de manteiga, como hoje já é cheio de queijo lá de Minas Gerais, da Serra da Canastra, da região do Cerro lá, tá certo? Então a gente está tendo um esforço gigantesco do governo da professora Fátima da gente conseguir ganhar o CISB. O que a gente precisa agora é ter um esforço, ter uma compreensão que os donos de queijeira, os donos dos estabelecimentos nos procurem, esqueçam que a gente está aqui para atrapalhar a vida de ninguém. Muito pelo contrário, a gente está aqui para ajudar, para colaborar, ver no que é que a gente pode ajudar. Tem um trabalho fantástico aí do Sebrae de Caicó, na figura de Pedrinho, um baluarte na defesa desses queijos artesanais. Aqui em Natal, eu tenho certeza que o superintendente do Sebrae, Zé Camelo, é um apaixonado por esses queijos nossos. A Cássio Brito, tem muita gente bacana que está torcendo que esse negócio dê certo. Tá certo? Então, com o CISB que você falou, a gente tem absoluta certeza que um queijo bom, produzido no Rio Grande do Norte, não tenho nenhuma dúvida que isso pode ser vendido lá em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, fácil por 30, 35, 40 reais. A gente vê um queijo de lá sendo vendido por 150 reais. Ontem eu postei na minha rede social um queijo sendo vendido aqui, da Holanda, no supermercado de Campina Grande, por 200 e tantos reais o quilo. E por que o queijo bom da gente não pode entrar nesse mercado? Pois é, a gente tem, né? Nós temos aqui é um avanço fantástico. A governadora Fátima, a equipe daqui da secretaria, a equipe do IDIAR entregou de mão beijada para os produtores e agricultores e pecuaristas do Rio Grande do Norte o mercado consumidor do Brasil. São 230 milhões de brasileiros que podem consumir agora nossos produtos. Nós temos aqui só para terminar, aproveitando a audiência do programa. Fica à vontade. Viu? Aqui no Parque de Exposição, em Parnamirim, na Festa do Boi, tem uma queijeira lá artesanal. Com 35 mil reais, a pessoa faz uma queijeira artesanal do zero. É do zero, desde o primeiro pé lá da alvenaria até os equipamentos. Então não tem mais essa sombra. Para mim fazer uma queijeira para vender no Brasil todo, antigamente no Rio Grande do Norte precisaria ter o selo federal, o CIF, dado pelo Ministério da Agricultura. Digo sem medo de errar, com menos de R$1 milhão você não faz uma queijeira para vender queijo no Brasil todo. Com 35 mil a gente consegue? Por que a gente não vai correr atrás disso? E só lembrando, né, que pela lei de Eduardo Melo, né, tem a liberação das 39 queijeiras aqui da região do Seridó. Como é que está? Alguns já estão construindo, fazendo a sua estrutura, né, da queijeira. Essa construção está parada, secretário, ou ela continua mesmo nesse período de pandemia? Olha, a determinação da governadora Fátima, do secretário Mineiro e desse secretário aqui é que a coisa ande. Obviamente que a gente tem 39 obras andando no estado, a gente tinha, vou dar um chute aqui porque sinceramente eu não sei esse número de cabeça, mas vamos imaginar que a gente tinha 10 fiscais para fiscalizar essas obras, para estar liberando medição, liberando pagamento. Alguns dos funcionários públicos, eu tenho vários aqui na secretaria que são do grupo de risco. Essas pessoas não podem e não devem estar trabalhando. Que Deus nos permita que livre todos, mas se acontecer um problema com um funcionário público do grupo de risco, a responsabilidade recai em cima do secretário. Eu não quero correr esse risco e nem o próprio funcionário, não é bom. Isso diminuiu a quantidade de pessoas que está à disposição para ir para o campo, mas a gente está acompanhando isso de perto. No meu conhecimento, a não ser que eu esteja errado, não tem queijeira parada. Tem a coisa mais lenta em decorrência do corona? Tem, eu tenho conhecimento disso. Mas não é para parar nada. No mês passado, o governo federal confirmou a liberação de 500 milhões para a agricultura familiar nesse período de pandemia. Já teve algum repasse para o Rio Grande do Norte? Olha, esse recurso são várias coisas que estão disponíveis.
o compra direta, que é executado pela Emater dos estados, em todos os estados da federação, já chegou o recurso, eu acho que isso já está começando a ser operacionalizado. Infelizmente, o corona está atrapalhando muito. Parte desses 500 milhões é para o PAA do governo federal, tá certo? Que o daqui está parado em decorrência da falta de recurso. O ano passado todinho, acredito que não veio nada para cá, infelizmente está parado. Eu sei até que tem alguns débitos por causa da falta de recurso do governo federal, mas parte desse recurso também é isso, e parte desse recurso é para ser operacionalizado pela Conab. A Conab tem compra direta também, já está sendo operacionalizada. Eu tenho conversado muito com o superintendente estadual, Dr. Boris Minora, acho que ele já tem de projetos cadastrados, tem projetos aí do Siridó, minha família tem fazenda lá perto de Janduís, eu perguntei, lá em Janduís tem projeto de associação lá para ser contemplada? Tem lá uma associação lá em Janduís. Enfim, já tem 3 milhões de reais sendo operacionalizado aqui, a expectativa é que chegue mais pelo menos uns 15 a 20 milhões de reais desses 500 milhões aqui para o estado do Rio Grande do Norte, para ser operacionalizado através do PA Lei, através do PA pelos estados, que é feito pela Emater e também pela Conab. Bom, gente, você que está ouvindo a 99 FM e acompanhando pela nossa live, estamos conversando com o secretário de Agricultura e Pesca, né, do Rio Grande do Norte, o Guilherme Saldanha, que está conversando com a gente, trazendo também. E ele está, nesse momento, em home office, né, trabalhando, né, também. Estou aqui na secretaria, mas com todos os cuidados. Eu venho quase todas as manhãs, eu gosto de vir para cá. Aqui está relativamente tranquilo. E aí a gente tem vários grupos do WhatsApp da secretaria, tem um grande grupo, mas assuntos específicos. A coisa está funcionando, está rodando, a engrenagem está azeitada aqui da secretaria. Aí pela manhã eu sempre venho para cá, todo mundo com álcool, todo mundo com máscara. Eu estou sem máscara porque estou falando com vocês. Daqui um pedaço eu pedi uma água. A minha está aqui, a minha está do lado. Mas estão todo mundo tomando seus devidos cuidados e preservando. Nesse momento agora a gente precisa ficar vivo, passar essa crise e tocar depois o barco, e as dificuldades depois a gente enfrentará e vencerá, eu não tenho dúvida. Nesse período era para estar acontecendo as feiras agropecuárias da região do Seridó. Mas aí já foi divulgado pelas suas redes sociais também que terá, com apoios, né, a primeira feira agropecuária virtual do Rio Grande do Norte. O que é a feira agropecuária virtual? Olha, é um assunto bacana também que você tocou. E eu ia falar, né, que se fosse a força, para aproveitar aí a audiência de vocês para a gente divulgar. Logo quando estourou a crise do corona, muita gente perguntando sobre as exposições, sobre vaquejadas, e esse momento não tinha como a gente fazer. Qualquer evento dessa natureza vai ter acúmulo de pessoas, tá certo? E aí as indicações e as recomendações, os protocolos são para evitar. Mas muita gente, ao final do ano, com medo das chuvas, começa a preparar os tourinhos, começa a preparar cavalo, começa a preparar os ovinos e os caprinos para as exposições que começam em abril. A de São Paulo Potengi, o nosso calendário, ano passado, a gente fez 19 exposições agropecuárias, mesmo com todas as dificuldades que a gente enfrentou, que a governadora Fátima enfrentou o desafio dessa crise financeira que o Estado atravessa, mas a gente realizou 17 o ano passado. E estava programado para a gente realizar pelo menos 16, 17 esse ano. E aí vem aí o coronavírus e atrapalha todo o planejamento que a gente tinha. Diante de toda essa procura de vários criadores em todo o estado, surgiu da gente fazer a primeira exposição virtual agropecuária do Rio Grande do Norte. Talvez esse evento seja o primeiro do Brasil. Leilões virtuais, uma venda em grupo do WhatsApp, isso aí já existe, desde que inventaram isso já existe. A gente está fazendo uma exposição agropecuária com animais, bovinos, ovinos, caprinos, com máquinas, com implementos agrícolas, com insumos agropecuários, tudo à venda para o produtor. Como é que isso vai funcionar? A gente procurou uma plataforma, um equipamento para uma pessoa que não saiba esses termos técnicos, eu também não conheço muitos, mas que pudesse fazer a operação toda virtual, preferencialmente pelo telefone celular. Encontramos uma empresa de Recife chamada Agrobatida,
qualquer pessoa do mundo pode ir lá nos aplicativos de telefone, baixa o aplicativo Agrobatida, é muito fácil de baixar, é fácil, é só você digitar Agrobatida que vai aparecer ele de cara, tá certo? Ele baixa o aplicativo, o criador, que vai ser comprador da exposição, vai fazer um cadastrozinho simples lá, tá certo? Também é muito fácil de fazer dentro do site Agrobatida, do site não, desculpe, do aplicativo Agrobatida, e na hora que ele baixar o aplicativo, fizer seu cadastro, ele já começa a enxergar o que é que está à venda na exposição agropecuária. É um cliquezinho do dedo, um menino de 5 anos de idade sabe mexer nisso, né? Hoje o telefone, a gente está em qualquer canto que tem acesso à internet, a gente vai acessar a exposição. A data dela está prevista e eu gostaria que fosse entre os dias 11 e 16 de junho, tá certo? A ideia é que seja nessa data, Adailton. A gente pode mudar, eu não gostaria não, mas tem muitos agricultores, criadores que vão vender os animais, eles precisam dar o acabamento final, vamos chamar assim, se fosse um carro precisava lavar e dar um polimento. O animal ele está um pouquinho mais magro, eu vou dar uma engordadazinha nele, botar ele dentro do coxo. Ninguém estava prevendo ter exposição, tá certo? Então, eu acredito que no máximo até segunda, terça-feira, a gente está definindo a data. Por mim, fica os dias 11 a 16 de junho, tá certo? Os criadores que vão vender seus animais, suas marcas, eles teriam até o dia 30 de maio agora para entregar vídeos, fotos, os animais puros, registro desses animais, falar um pouquinho sobre eles, até o dia 30 entregar a empresa Agrobatida. A preocupação que alguns criadores têm me passado é essa, é que o tempo está muito curto. A gente teria só, apesar de estar, como diz a história, está moendo desde a semana passada. Mas, enfim, até segunda, terça-feira a gente decide a data exata. Talvez a gente precise prorrogar um pouquinho para que haja uma participação maior. Bancos financiando os animais que vão estar na exposição. Então, você que é criador de animal, que quer comprar animais nas exposições virtual, na exposição virtual aqui do Rio Grande do Norte, é só procurar seu banco onde você tem conta, dizer o gerente que vai ter o evento, a superintendência do Banco do Nordeste, do Banco do Brasil e da própria agência de fomento do Estado, já está confirmada a participação e com vontade de financiar. Eu registro aqui e quero agradecer o Sebrae, principalmente na pessoa de Acácio Brito, que foi um idealizador disso, tá certo? Na figura do superintendente Zé Camelo, que comprou a ideia de pronto. Agradecer o presidente da Federação da Agricultura, o presidente Zé Vieira, o superintendente do Senado, Luiz, que também apoiou, está bancando alguns custos, a gente não consegue fazer nada sozinho. Todos os núcleos de criador de animais, a começar pela ANOC, a ANCOC, de ovino e caprino, a ACLAP, a SEC aí de Caicó, apesar dessa turbulência que está havendo aí, eu sei que tem umas questões, inclusive demanda judicial, mas a SEC vai estar dentro, núcleo de criadores de todas as raças de bovinos, de Sim, de Pardo Suíço, Nelore, Guzerá, Girolando, de ovinos e caprinos, de todas as raças, dos animais equinos, do criador de cavalo, quarta milha, manga larga, pônei. A gente vai fazer um evento bacana. Quero fazer, estamos discutindo a equipe de comunicação do governo do estado, a equipe de comunicação do Sebrae, da Federação da Agricultura, da própria NOR, que se disponibilizou a ajudar também, que a gente faça umas palestras durante o evento, marca, tem uns nomes bacanas, né? Esse negócio de internet, a gente vai aprendendo, né? Uma webinar, tá certo? Então vamos fazer uma webinar da abertura da exposição. A governadora Fátima, pela idade dela, é do grupo de risco, mas eu ainda estou bolando aqui um jeito da governadora participar da abertura. A gente quer fazer, como eu falei, palestras técnicas, vamos fazer uma palestra técnica sobre palma forrageira, vamos fazer uma palestra técnica sobre como ordenhar animais, obviamente vacas e caprinos, fêmeas, cabras leiteiras, com higiene. A legislação da lei artesanal, eu visitei uma queijeira, vou contar esse fato aqui, há mais ou menos uns 60 dias atrás, antes da pandemia, tá certo? E o dono da queijeira lá, animado, com a lei, que às vezes era difícil, mas ia fazer, ia perguntando, a minha queijeira recebe o selo? Eu digo, recebe não, a sua está muito sujo, tá certo?
Existe um compromisso para isso funcionar, é que tem que ter higiene da queijeira, no processo de fabricar o queijo, de receber o leite, mas no curral de quem fornece o leite também tem que ter higiene na hora de ordenhar as vacas. Precisa ter ordenha mecânica? Não. Mas na hora que for tirar o leite de uma vaca ou de uma cabra, por que não borrifar com álcool 70? Fazer a higienização dos peitos da vaca? Por que não lavar as mãos antes? São essas coisas simples que o agricultor às vezes tem medo. É difícil demais. Não. Quando a gente sentou aqui na Secretaria da Agricultura para pegar a lei do deputado Hermano Moraes, que foi o autor da lei, para que a gente pudesse fazer a lei de Wagner Mello, a gente pensou em tudo. Então, tudo pode, desde que seja feito dentro dos padrões técnicos, com higiene, com coisa limpa, e eu não tenho dúvida que isso vai dar. Mas voltando para a exposição, se Deus quiser, vai ser muita coisa bacana, os bancos financiando, os agricultores, como você falou, estamos vivendo um momento fantástico, de boas chuvas, o rebanho do Rio Grande do Norte, a gente tem um negócio interessante. Na década de 70, quando o algodão era muito forte aqui no Nordeste brasileiro, o Rio Grande do Norte tinha um rebanho bovino de 2,5 milhões de cabeças. Tá certo? E aí acabou o algodão, começou a ter um crédito rural muito cheio de burocracia, começou a deixar de ter, isso é um crime contra o Nordeste, contra o semiárido, começou a vir um crédito rural sem seguro agrícola. No Brasil, infelizmente, o seguro agrícola só existe nas regiões que chove. Aí o Rio Grande do Sul agora enfrentou uma seca terrível para eles, 2 meses sem chuva. 2 meses sem chuva. Para quem passou 7 anos, né? Passou 7 anos, muito bem. Então, como é que... Aí tem seguro para eles lá. Para a gente não tem seguro aqui. E isso fez com que o nosso semiárido, que tinha uma pujança muito forte, e naquela época, obviamente, já tinha seca, essa seca da gente, eu acho que desde quando inventaram o planeta Terra, que tem seca. Não adianta a gente brigar com seca. A gente precisa ter uma política pública apropriada. E isso passa por um crédito rural apropriado e com seguro. Infelizmente, nosso rebanho baixou aí para 1 milhão e 100 mil cabeças, mas na seca, em 2016, foi nosso pior momento, esse rebanho chegou a 800 mil cabeças. Graças a Deus, desde 2017, 2018, 2019, os números vêm aumentando. A gente sabe pela vacinação da aftosa, inclusive dia 1º de junho começa a campanha da aftosa, todos os criadores vão vacinar seus rebanhos. Mas eu acho que a gente tem ainda muito o que fazer de repovoar nossas fazendas. Se a pessoa for andar na zona rural, infelizmente, você vê muito pasto e, como diz meu pai, muito pasto coco rastro. A gente precisa retomar com a maior pujança e não existe nada melhor para o agricultor, para o pecuarista, de que uma vaca de leite para sustentar seu rebanho, para garantir a renda dele, para garantir o sustento da sua família. A vaca de leite é a maior indústria do Rio Grande do Norte. Ela está presente em todos os 67 municípios. Bom, estamos com o secretário, é muito assunto mesmo, né, para a gente poder abordar aqui. Mas tem um assunto que eu queria colocar aqui. Antes da pandemia, né, teve uma abertura com o mercado chinês, não é isso? A região do Alto Oeste, produção de melão. Como é que está nesse período? Né? Como é que está lá, né, a produção, a exportação dos frutos? Olha, eu tenho plena certeza e convicção de que o Brasil vai sair dessa crise bem melhor do que quando ele estava antes. Principalmente pela questão da produção de alimentos. O Brasil é um grande produtor de alimentos. É um produtor de alimentos do mundo. Como eu falei já, pode fazer muito mais, principalmente na produção de grãos. As exportações brasileiras do setor agropecuário, diante de uma crise talvez jamais vista, já está dando um crescimento aí de 22, 23, nesses primeiros 4 meses, agora terminado o mês de abril, está mostrando a pujança que esse setor tem para a nossa economia. Acredito que as exportações brasileiras do agronegócio, que sempre girou em torno de 30% a 35%, já passou a barreira dos 50% nesses 4 primeiros anos. O mundo, quando sair da crise, a primeira coisa que as pessoas vão fazer é se alimentarem. Ninguém vai trocar de carro, ninguém vai comprar um celular novo, ninguém vai se alimentar.
As crises epidêmicas que têm ocorrido no mundo nos últimos 30 anos têm sido em decorrência da falta de alimentos. E aí o cara começa a comer morcego, começa a comer grilo, sapo, rã, e aí quando pega um negócio desse, pega um vírus e aí está o problema que a gente está vivendo. Então a produção de alimentos de vertente econômica para o mundo. A Europa não consegue mais produzir um grão do que ela já produz hoje, tá certo? A China tem grandes dificuldades, principalmente em decorrência da poluição, China e Índia. Estados Unidos não consegue fazer nada mais do que consegue fazer hoje, tá certo? Quem vai ser o grande produtor de alimento do Brasil, ou do mundo, vai ser o Brasil, tá certo? Infelizmente ainda tem, no mundo, 20% da população passando fome. E isso é que eu acredito que o Brasil vai funcionar muito bem. Nós estamos conversando com o secretário de Agricultura e Pesca do Rio Grande do Norte, o Guilherme Saldanha. Vamos chegando aqui a essa parte final aqui da nossa. É muito assunto. Não entramos nem na pesca do Rio Grande do Norte, mas vamos ter outras oportunidades. E eu nem falei das exportações de melão, viu? Mas eu acho, pegando esse gancho de tudo que eu falei, de que o mundo está precisando de alimento, a Europa esse ano não vai conseguir produzir quase nada de fruta de melão, que produz. A Espanha é o grande produtor de melão do mundo. Então eu acho que esse ano deverá ser o melhor ano das exportações de fruta do Rio Grande do Norte. E olha que o ano passado a gente bateu o recorde. A gente foi o maior produtor de fruta do Brasil. Do Brasil, vou repetir de novo. O Rio Grande do Norte, o ano passado, foi o maior produtor de fruta do Brasil. Você pega um estado pequeno... As palmas, Fernando, aqui do nosso sonoplasta. O nosso sonoplasta aqui. Cadê as palmas? Pois é, tá certo? Para aplaudir os produtores, os empresários, é uma atividade fantástica que gera emprego e renda. Imagine quando os chineses começarem a comer nosso melão, Adair. Como é que vai ser? Por isso é que eu acredito que esse ano vai ser um ano que a gente vai bater todos os recordes, gerar mais emprego. Eu estava falando, em algum momento eu falei que nós somos o único semiárido do mundo que tem água. E realmente é. A Paraíba não tem a quantidade de água que a gente tem. O Ceará, apesar de ter a maior bacia hídrica, sem produzir energia. Tá aí, né? Nós estamos com o secretário de Agricultura e Pesca do Rio Grande do Norte, né? Vamos aí estabelecer aí a internet, né? A conexão com ele. Pronto, ok, agora sim. Então, só para encerrar o assunto das exportações de fruta, eu acho que esse ano a gente deverá dar um show com exportação de fruta. Talvez a gente chegue aí, se Deus quiser, a algo próximo de 150, 170 milhões de dólares sendo exportado e produzido aqui pelo Rio Grande do Norte. O que será, pela sua experiência, né, o que será o agronegócio, o que era o agronegócio antes da pandemia, na pandemia e pós-pandemia? Olha, o agronegócio se mostra, os números estão falando, o supermercado brasileiro teve desabastecimento em quase todos os países do mundo. O supermercado brasileiro não tem desabastecimento, ou seja, o agro prova o quanto é importante para a gente e o quanto está garantindo, mesmo numa pandemia, mesmo na dificuldade grande, garantir com que todos os brasileiros ou vá para as feiras livres, as que estão funcionando, dentro de responsabilidade, com segurança sanitária, vá para um supermercado, vá para uma pequena venda no interior que tem produto agrícola, alimento produzido no Brasil através das nossas indústrias, a agroindústria, mas está funcionando, a gente não tem problema. Desde o pão da gente, que o padeiro faz, é outra atividade que tem em todos os 167 municípios e as padarias, né? Então está funcionando. A gente está dando esse exemplo, não só para o Brasil, como eu brinco, mas isso é uma grande verdade, de que na vida da gente, a gente vai precisar de 3 profissões, pelo menos uma vez, cada pessoa na vida. Tá certo? É um médico ou uma parteira para a gente nascer. É um advogado que a gente vai brigar com alguém, e aí a gente vai precisar acionar a justiça. E, por último, infelizmente, um coveiro para enterrar quando a gente morrer. Mas o agricultor, a gente precisa dele 3 vezes por dia. Aqueles que são abençoados e conseguem fazer suas refeições todo dia. Para fazer o café da manhã da gente, a gente precisou do agricultor. O almoço e o jantar, a mesma coisa. E o agricultor brasileiro tem dado um show. E para concluir essa pergunta, como é que será o pós, é que eu já falei. Eu acho que a gente sai bem melhor e bem maior do que a gente estava antes do coronavírus. Ok, eu só quero agradecer
por separar esse tempinho para estarmos aqui hoje debatendo com o povo do Seridó, né, através da nossa live. Lembrando que essa live vai estar disponível, né, nas nossas plataformas. Vamos postar lá no Facebook, nosso canal no YouTube. Vamos, com certeza, essa informação chegará depois a mais gente, tá bom? E lembrando que nós estamos ao vivo pela 99 FM para Currais Novos e cidades vizinhas. Estão acompanhando essa nossa live. E eu fico muito feliz, né, por trazer esperança, trazer algo que com certeza nós iremos passar rapidamente por tudo isso, e o agronegócio, a agricultura familiar, o pequeno produtor irá voltar tudo ao normal, irá ter a possibilidade de vender aquilo que ele está produzindo no campo. Eu não tenho dúvida disso. A gente tem muita coisa que a agropecuária brasileira pode dar para o nosso país e para os nossos agricultores. A gente tem uma produção de agricultura familiar fantástica. Desses produtos que eu falei, da mesa da gente, o café da manhã dos brasileiros, sem sombra de dúvida, é 100% agricultura familiar. É a fruta que a gente consome, é uma tapioca, é um queijo aí no Seridó, é uma linguiça artesanal, tá certo? É um pedaço de carne de sol, tá certo? Aí do almoço, quando a gente já vai para o pacote de macarrão, que vai um trigo produzido lá no Paraná, ou infelizmente lá na Argentina, eu digo infelizmente, eu gostaria que fosse 100% brasileiro. Mas, Brasileiro, né? Tá certo? E aí o arroz, às vezes é um arroz do Rio Grande do Sul, é um arroz de Sergipe, mas pode ser um arroz da terra, que a gente consome e eu gosto muito, vem lá de Apudi, ou vem dessas várzeas de açude, daí do Seridó, tá certo? Então eu acredito que a gente precisa, eu acho que isso tem que ser uma tecla batida sempre muito forte, da questão eu acho que a única coisa que ainda atrapalha muito o semiárido brasileiro é a questão do crédito rural. A gente precisa ter um crédito rural, imaginando que num ciclo de 10 anos a gente tem pelo menos 3, 4 anos de seca. E às vezes tem um ano de cheio demais. O semiárido nosso é fantástico, porque até isso ele faz. Num ciclo de 10 anos a gente tem uma cheia grande que enche todos os açudes. Outros semiáridos não têm. Tá certo? Agora, a gente precisa de um crédito, como tinha lá atrás, na década de 70, tá certo? Tem que um produtor de leite, que produz leite aí em Caicó, no Seridó, ou em Bom Jesus, mandar um abraço aqui para minha querida amiga Daphne, que é uma grande produtora de leite, uma batalhadora. Lá em Bom Jesus, num ano de seca, alguém tem que cobrir a prestação do crédito rural dela, ou de qualquer outro produtor. Para isso foi feito seguro agrícola no mundo todinho. E no Nordeste brasileiro a gente não tem. Eu acho que se a gente desse uma azeitadazinha nisso, se a gente tivesse um crédito rural em que a pessoa batesse a porta do banco, dizendo que já tem uma fazenda, o cara já tira leite, já tem até uma ordenhadeira mecânica, produz leite com laticínio, que faz um queijo artesanal fantástico, o cara quer melhorar a vida dele, aí quer comprar 10 vacas. Era para ele bater a porta do Banco do Nordeste, do Banco do Brasil aí de Caicó, quando fosse no outro dia o gerente chamasse ele, chega, vem assinar seu documento que o dinheiro já está na conta. Mas não, para o pobre do agricultor é cacete. Meu amigo, eu quero a licença ambiental dessas vacas, eu quero o alvará de funcionamento de sua propriedade rural, um documento expedido pela prefeitura. Vamos fazer, daqui um pedaço vamos pedir um teste do Covid dele, da mulher e do menino. É um excesso de burocracia e me chateia e me revolta, porque esse mesmo agricultor vai numa loja de moto aí em Caicó ou numa loja de um carro, compra uma caminhonete financiada em 30 minutos. Fica, bicho, mais fácil de roubar, de cabo virar, dar uma batida, de quando ele sair da loja que der uma volta no carro, se ele quiser devolver para o dono pelo mesmo preço, o dono não quer, o dono da loja de carro. Mas tem um crédito para isso, porque é que a gente não tem no Brasil um crédito rural para o agricultor fazer investimento fácil. O cara comprar uma forrageira é uma dificuldade. Imagina o cara acordou em casa, rapaz, eu vou trocar de carro. Aí o cara vai lá, compra o carro. Rapaz, eu vou comprar uma forrageira para melhorar minha produção de leite. A forrageira não pode não. A forrageira tem que ter uma licença ambiental, tem que ter uma alvará da prefeitura, tem que ter a outorga de água. Então eu acho que a gente precisa dar uma azeitadazinha no crédito rural. Não é culpa do Banco Nordeste, infelizmente não é vontade do secretário nem da governadora Fátima,
Congresso Nacional, governo federal é quem pode fazer isso. Cabe à nossa bancada federal, não só da gente, porque a gente só tem 8 deputados federais, num mundo de 513 não vai resolver quase nada. Mas se a gente pegar a bancada do Nordeste, que são aí perto de 190 deputados federais, sentou a cadeira ali, amiga, a partir de amanhã a gente não vota nada enquanto não for resolvido o crédito rural do Nordeste. Como é que vai ser? Vai ter seguro? O caba na seca vai ter que pagar uma prestação numa seca? Não, a gente vai prorrogar para o final do contrato. Meu amigo, não tem prorrogação de final de contrato. A gente precisa acabar a prestação daquele ano da seca. É seguro para isso. Quanto é? O seguro de um carro custa mais ou menos 5% do valor do carro. O seguro de uma moto é a mesma coisa. O seguro da casa da gente custa 1%. Bota um seguro de crédito rural de 20%. Bote junto com a cédula. Seca, seguro nele. Veio outra seca no outro ano, seguro nele. Veio o terceiro ano de seca, seguro nele. Veio um ano bom no inverno, bota ele para pagar a prestação. E não está com essa baboseira, tá certo? Cada vez mais endividando os produtores. Não, a gente vai fazer uma regularização do débito e empurra o débito lá para o final da prestação. Só piora. Dácio está dizendo aqui, prorrogar só faz piorar. Eu não tive renda durante um ano. Uma seca tira a renda do agricultor. Então, eu não tive a seca. Naquele ano é como se eu estivesse trabalhando de graça. Eu acho que é essa coisa. Se a gente fizer isso, eu já falei tanto aqui, meu pai disse que eu falo demais, sabe? E eu gosto de falar e gosto de conversar. Mas, bom, e trazendo, quando você traz informações que úteis para o homem do campo, isso é importante, sabe? Porque isso é muito então, daí, de novo, eu estou falando que o semiárido brasileiro é o único semiárido do mundo que tem água, já disse. Tem gente, vá produzindo um semiárido lá na África do Norte, que é onde tem o deserto do Saara, para ver se tem gente lá para produzir. Os caras acharam água lá no deserto do Saara, não tem gente lá. A gente tem 25 milhões de habitantes dentro do semiárido brasileiro, isso é fantástico. Não é todo o país, a população de Portugal é metade disso. Então a gente tem gente aqui, a gente tem água aqui, a gente tem solos, a gente tem uma condição fantástica, uma condição climática fantástica para criar animais. Agora, enquanto a gente não tiver um crédito rural com seguro, taxazinha de juro barato, se eu fosse presidente da República, a taxa de juros do FNE seria 0. Não pode um agricultor brasileiro pagar no semiárido em que o mundo todinho subsidia ele para estar naquele canto, como na Austrália. É o 4º maior produtor de proteína animal do mundo. Tá certo? 100% de semiárido, a Austrália. E os caras lá fazem um trabalho fantástico, principalmente de ovinos. Tá certo? Então a gente precisa, vamos terminar de desenvolver o semiárido. A gente já sabe o que é que a gente tem, está aí transposição do São Francisco. O governo do Rio Norte tem um programa fantástico de adutora para dar água de beber no sertão da gente. Agora, a gente precisa de crédito apropriado. O crédito rural brasileiro, o maluco de Brasília, precisa entender que a gente é diferente, a gente tem seca. E aí eu não posso tratar os diferentes de forma igual, porque eu vou acabar aquele menos favorecido. E aí é o que tem sido feito, infelizmente, com a política de crédito desastrosa com o semiárido brasileiro. Cada vez mais difícil se produzir aqui, principalmente aquelas atividades que sofrem com a seca, como a pecuária. Então, quando a gente tinha, volto a dizer, 2,5 milhões de um rebanho bovino, de cabeças, tá certo? Naquela época, aquilo era fantástico. Aquilo tinha um consórcio pecuária e algodão perfeito. Bom, o algodão acabou-se. A gente não vai ser mais um grande produtor de algodão, porque a competitividade daquele algodão não existe mais. Mas a gente pode ser um grande criador de animais do Brasil. Não tenho dúvida disso. Ok, nós estamos finalizando, até pelo tempo do Instagram, e eu fico muito feliz, foi informações que foi importante para o nosso produtor rural, aqueles que estão na escuta nesse momento da 99 FM, aqueles que estão acompanhando pela live. Quero agradecer o pessoal, a AFA, também a Imparne, que sempre gerou muitas informações para que a gente pudesse, o IDIARN também, que faz parte da pasta, aí a EMATE também, que faz parte da pasta da Secretaria Sim. de Agricultura do Estado. Esse pessoal aí que está aí todos trabalhando, junto com a Secretaria, são guerreiros também de trazer e de levar informação para o homem do campo, Então, o pessoal está aqui na live, parabenizando o otimismo dessa live, o otimismo, trazendo a esperança nessa live. E é isso que o povo quer ter,
nós, no meio de tantas, abrimos a nossa live, no meio de tantas informações que só dá pânico, né? Nós estamos trazendo algo importante para o homem do campo. Então, eu queria que, para finalizar, o senhor deixasse uma mensagem, né, de esperança para aqueles que estão, nesse momento, nos assistindo, ouvindo pela rádio. Olha, eu sou um cara otimista por natureza, eu acredito muito na gente, eu acredito nesse estado, eu acredito nesse povo, eu acredito nessa região, tá certo? E eu acredito que a gente já faz muita coisa para essas dificuldades que a gente encontra, tá certo? E se Deus quiser, a gente está passando essa pandemia, a governadora Fátima tem uma atenção, uma responsabilidade muito grande. Eu sei que tem alguns setores da economia que ainda estão travados e aí às vezes reclama, mas a responsabilidade que está nesse grupo de técnicos que a governadora criou, que está sobre o colo dela a responsabilidade, que está sobre o colo do secretário de saúde a responsabilidade, é muito difícil. Se acontecer o que aconteceu em Manaus, por exemplo, infelizmente, eu digo isso com muita tristeza, em São Paulo, por exemplo, em que você vê aquelas pessoas sendo enterradas na vala comum, é triste demais para o Estado acontecer isso para a gente, para o nosso povo. Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência. O Estado estava numa crise gigantesca, a governadora não imaginava que a crise que ela ia administrar era desse tamanho. E aí, com todas as dificuldades, o ano passado pagou 2 folhas de pagamento que estava atrasada, tá certo? Então não é fácil administrar numa crise, e principalmente em cima de uma pandemia dessa. A gente vai sair disso, acho que a gente sai fortalecido. Ontem teve uma reunião de todos os governadores do Brasil com o presidente da República. Ainda não, às vezes as pessoas falam, tá mandando, o governo federal está mandando muito dinheiro, está mandando muito dinheiro. O governo federal tem mandado recursos para todos os estados, mas as quedas de receita dos estados têm sido assustadoras. Um estado como o Rio Grande do Norte, que produz R$1 bilhão, foi divulgado pela equipe econômica do nosso estado, no dia segunda-feira agora, no mês de maio, somente nos 15 dias, a queda de arrecadação foi de 150 milhões de reais, isso é 15% do nosso orçamento, né? Então a gente precisa ter muita responsabilidade. Nós vamos sair dessa e vamos sair melhor do que nós entramos, certo? Que Deus, que o menino Jesus de Santana, que eu sou devoto dela, sou sirindoense, adotado por Caicó, o vereador, recebi um título de cidadão Rangel, o vereador Rangel me deu um título de cidadão, aqui eu agradeço, sou cidadão caicoense, devoto de Santana que eu já era, e que ela nos abençoe. Expectativa de chover ainda nesse mês de maio. Essa semana ocorreram chuvas aqui na região, eu estou em Natal, mas esse ano foi um ano bem mais confortável para os agricultores, tirando só essa crise do corona, a gente tinha dado um show grande e nós vamos dar. Ok, nós estamos aqui a 99 FM de Currais Novos, onde nós estamos retransmitindo essa live, né, e nós também que agradecemos pela sua participação. Bom dia e bom trabalho, quem sabe logo, logo a gente faça outra live aqui para trazer mais informações do agronegócio do Rio Grande do Norte. Obrigado, secretário. Um abraço grande, fiquem com Deus, tudo de bom. Tá aí, você teve a oportunidade de acompanhar aqui na nossa live, né, a participação aí do secretário de Agricultura e Pesca do Rio Grande do Norte, o Guilherme Saldanha, né, que trouxe